Vamos lá, galerinha. Direito Civil 2, aula 9. Essa aula 9 nós tratamos na semana passada. Eu não tive tempo de gravar, estou com atraso de uma semana para esclarecer e bater aquilo que a gente conversou presencialmente, tá bom? Lembrando a vocês que essas aulas elas têm um segmento. Eu tenho a aula 9, a anterior é a 8 e assim sucessivamente, tá bom? Vamos acompanhando pelas aulas para poder ficar mais clara a apresentação do conteúdo. Aqui iremos falar de adimplemento e extinção das obrigações, tá? Ficaria cansativo se eu avançasse todos os slides lendo cada um deles, mas tudo isso nós já falamos na sala de aula. Então eu vou avançar e vou explicando cada tópico para lembrar aquilo que nós falamos em sala de aula. O objetivo nosso aqui é não estourar 20 minutos, vamos tentar correr para não estourar 20 minutos, para não ficar cansativo, né? Um vídeo de 1 hora fica muito cansativo. O adimplemento é o pagamento, tá? Adimplemento é o pagamento. O objeto principal da relação obrigacional é a prestação. Ponto. Nós estamos falando de direito obrigacional, direito das obrigações. Direito Civil 2 é a nossa matéria. Botem na cabeça isso. Se eu falo de prestação, eu falo de pagamento. Se eu falo de adimplemento, eu falo de pagamento. Se eu falo de adimplemento, que é pagamento, eu pagando, eu já extingo a relação contratual. Eu extingo a obrigação. Por quê? Porque a partir do pagamento, eu tenho o recebimento da coisa. Então, há o pagamento e há a tradição, há a entrega. Com a entrega, pagamento e entrega, extingue-se a relação contratual. Quando eu pago, a minha relação de devedor para com o credor se exonera, se extingue. Quando o credor entrega, a relação dele de responsabilidade para a entrega também se extingue. Então, o contrato se encerra. Logo, falando de adimplemento contratual ou adimplemento de obrigação, adimplemento obrigacional, nós ligamos essa informação à extinção da obrigação. Porque eu tenho adimplemento. Porque eu tenho pagamento, eu extingo a relação. Beleza? Quem deve pagar? Para quem se deve pagar? Onde se realiza o pagamento? São essas perguntas que iremos responder na aula de hoje. Quem paga? Qualquer interessado na dívida pode pagar, não precisando ser apenas o devedor. Exemplo, A deve a B, mas C sabe que A está devendo, paga a B. Beleza. Quem deve pagar? Qualquer interessado. C está interessado, pagou. Dei o exemplo, fechou. Caso o credor se oponha ao pagamento, o interessado poderá usar meios conducentes à exoneração. O que significa exoneração no direito civil? Exclusão. Resolução. Paguei, me exonerei. Paguei, estou fora. Paguei, meti o pé. Não tenho mais BO nenhum com esse credor. Beleza? Então, tá lá. Então, se o credor não quer receber do C, vamos supor, B não quer receber do C, A é devedor de B, mas B não quer receber do C, ele quer receber do A. Mas o valor que o C quer pagar em nome de A é a satisfação da prestação, da pretensão, da vontade, do desejo do credor, que é B, mas ele não quer receber. Então, o que acontece? Para forçar o pagamento, para se exonerar da dívida, da responsabilidade da obrigação, ajuiza-se uma ação de consignação em pagamento, que é o pagamento por consignação, que é judicial. Ou se faz o pagamento por consignação através de um banco, através de uma via privada. Tá certo? Beleza. Artigo 334. O pagamento em subrogação do interessado, que é o artigo 346, é quando uma pessoa se coloca no lugar do devedor. Beleza. A deve a B, eu sou C. Eu chego lá no A e falo, amigo, quero ser devedor.
vou me colocar na sua condição, eu vou pagar para você. Me coloquei na subrrogação e paguei, tá? 346. Mora do credor. É o atraso no pagamento da obrigação. Uma outra situação. A gente conversou sobre inverter os polos, né? Pode acontecer. Eu pago 10 mil reais para receber meu iPhone super galáctico na minha casa e aí o vendedor não me entrega, ele corre em mora. É mora do credor. Então, assim, existe a responsabilização, tá? Existe a responsabilização. Terceiro interessado é todo aquele que, mesmo não sendo devedor, tem o interesse de pagar a dívida. Nós falamos. Por exemplo, fiador, que é obrigado a pagar caso o devedor não pague. Para evitar prejuízo, o fiador pode pagar a dívida no lugar do devedor, como terceiro interessado. Uma aluna falou comigo em sala de aula, porque um amigo nosso lá em sala de aula bugou a cabeça da menina falando sobre interpretações de fiador. Mas ele bugou também porque uma outra professora tinha comentado também uma situação na área processual civil, e aí realmente gera uma turbulência. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que existem divergências, né? E o fiador não necessariamente vai ser solidário, não necessariamente. Ele pode ser solidário, vai depender do que está previsto no contrato, tá? Mas o fiador se subroga na condição de devedor em determinadas situações, porque se o devedor principal não paga o débito, a quem recai a responsabilidade? Fiador. Depois o fiador não pode buscar judicialmente ao devedor principal o ressarcimento daquilo que ele teve que pagar por obrigação do devedor principal? Pode. Eu posso ter, então, um entendimento de solidariedade? Dependendo da situação, sim. No contrato onde é arrolado o devedor principal e o fiador, pode-se haver uma cláusula contratual falando o fiador é devedor solidário do devedor principal? Sim. Aí sim, ele vai ser devedor solidário. Tá bom? Então, se liga nesses raciocínios, fiquem com as cabeças abertas e vamos seguir. Vamos avançar. Terceiro não interessado. O terceiro interessado é aquele que quer pagar. Terceiro não interessado é aquele que sem vínculo algum com o pagamento da dívida, pode se tornar interessado. Então, peraí. O terceiro não interessado pode haver uma transformação. Quando o terceiro inicialmente não é interessado, paga a dívida. Ele passa a ter direito ao reembolso. Apenas, isso é o terceiro não interessado, não tem nada a ver com vínculo. Apenas depois do vencimento da obrigação. Além disso, ele não pode se subrogar nos direitos do credor. Ou seja, ele não pode exigir ou entrar com execução contra o devedor. Se o pagamento for feito sem conhecimento do devedor, sendo que o devedor tinha formas de ilidir a ação. O terceiro não interessado não terá reembolso. E aí tem essa causa do artigo 306, que o terceiro não interessado não terá o reembolso. Mas o fiador é interessado, então ele vai ter o reembolso. Capacidade de alienação do bem. O devedor pode transferir o bem com o devido direito de alienar a coisa que constitui a obrigação ou sem esse direito, devendo ser responsabilizado. Caso o conteúdo da obrigação seja a transferência de uma propriedade, só pode pagar quem tiver poderes para alienar. Para quem deve pagar? Pagamento feito à pessoa que represente o credor, sob pena de só valer depois de ratificado pelo credor. Pagamento feito ao credor putativo, ou seja, credor aparente. O credor putativo é aquele que se diz credor, na verdade não é, mas ele recebe. E aí, se há a quitação. Pagamento ao portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a posição resultante. Pagamento realizado a credor incapaz. Neste caso, só é necessária a prova de que o bem foi revertido em prol do credor. Então, o bem tem que ser revertido em prol do credor. Isso pode cair na prova. Devedor intimado a penhora. O devedor não pode pagar diretamente ao credor, sob pena de pagar duas vezes. Ele tem que pagar diretamente ao órgão que mandou a penhora. Quem deve pagar? Onde deve pagar? Via de regra, o pagamento deve ser na residência do devedor. Via de regra. Quando as partes convencionarem a forma distinta. Então, fica uma liberdade da gente definir
o local do pagamento. Lógico que existem as regras do 327, do 328, do 330, mas pode ser convencionado de forma diferente. Objeto de pagamento, a mesma coisa. O objeto de pagamento ele tem que ser estipulado no contrato. Se a moeda corrente, na data do vencimento, ou por valor nominal, ou por alguma coisa. Mas nada impede de que no contrato possa haver uma substituição do objeto de pagamento, desde que as partes assim se convencionem. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. O juiz pode atuar para corrigir o valor de uma obrigação quando houver motivos imprevisíveis ou desproporção manifesta, tá? Os motivos imprevisíveis, quando acontecer algo que as partes não poderiam prever e que altere o valor da obrigação. Lembramos aí da Covid-19, onde muita coisa aconteceu e muitos contratos não foram quitados, não foram adimplidos. E aí houve uma renegociação por termos aditivos, onde aconteceu, inclusive, em determinadas situações, alteração de valor por motivos imprevisíveis, tá? Desproporção manifesta, né? Considerando, vou subir aqui, desproporção manifesta, consideravelmente grande entre o valor devido na data de assumir a obrigação e no momento da sua execução. Então, tem uma divergência de valor, a gente consegue corrigir através de uma ação judicial prevista no artigo 317 do Código Civil. Quitação. A quitação é a prova do pagamento. A quitação é o adimplemento. Então, quando se dá a quitação, o devedor paga a sua obrigação e se exonera. Tempo do pagamento. Via de regra, a obrigação deve ser cumprida na data do seu vencimento. Caso não seja, aí se imputa responsabilidade. Tá? Pagamento em consignação é aquele quando o credor se nega a receber e aí o devedor conseguindo o pagamento, ou por via judicial ou depósito bancário. O pagamento em consignação é o pagamento realizado mediante depósito judicial, como quando há um litígio pendente sobre o objeto, ou em estabelecimento bancário da coisa devida, guarda o bem. O pagamento em consignação é previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil. Sendo assim, nesta aula, vamos abordar as regras do Código Civil, com as disposições tocantes do direito material. Pode ser aplicado nas seguintes hipóteses. Aí a gente pode ter entendimento divergente. O aluno que assiste a aula de direito civil vai entender de uma maneira, e o aluno que assiste processo civil pode entender de outra maneira, só que tem que entender o fundamento para a gente conseguir chegar no denominador comum, tá bom? Se o credor não puder ou se recusar a receber sem justa causa, cabe consignação em pagamento. Se o credor não receber a coisa, nem pedir para que terceiro faça, se o credor foi incapaz de receber, por desconhecido declarado ausente ou resida em lugar incerto, de acesso perigoso ou difícil. Se houver dúvida sobre quem deve receber o pagamento, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, tá? Impugnação do depósito. O credor pode aceitar, extinguindo a obrigação, ou impugnar o depósito. A impugnação é simplesmente quando o credor não aceita o depósito. Caso o credor não aceite e nem impugne expressamente, o devedor poderá levantar o valor realizado aos pagamentos do depósito judicial. Levantar o valor é receber o valor, tá? Então, se o devedor paga e o credor impugna, o devedor pode buscar o dinheiro de volta, tá? Ou melhor, não impugne, né? Se impugnar, o valor fica lá. Se não impugnar, o devedor pega o dinheiro de volta, fala, não quero. Nos casos de obrigação de dar coisa indeterminada, em qualquer escolha da coisa, seja a competência do credor. Então, se eu tenho coisa indeterminada, o credor escolhe aquilo que ele quer, porque é indeterminado. Lógico que não pode superar os valores ou violar o direito da proporcionalidade da equidade. Exoneração da obrigação litigiosa. Aí, nesse caso, a gente vai tratar de assuntos que o devedor se exonera do pagamento, se exonera da obrigação. Caso em que o pagamento em consignação é utilizado para exonerar
o devedor de uma obrigação discutida em litígio, por meio de depósito judicial. Se o devedor tiver consciência do litígio e mesmo assim efetuar o pagamento a qualquer dos credores, ele assume risco de adimplemento. Então, se eu tenho mais de um credor e o devedor paga a um deles, ele assume risco. Ou seja, o devedor fica sujeito a pagar 2 vezes. Porque se ele deve a A, mas paga a B, ele vai ter que pagar A também. Se B não for o causador do imbróglio. Se B também não for o responsável. Então, o devedor paga para a pessoa errada. Ou seja, o devedor fica sujeito a pagar 2 vezes, pois sabe que pode estar pagando para o credor errado. Por isso, o pagamento em consignação pode ser uma alternativa preferível, já que exonera o devedor sem risco de pagar 2 vezes. Então, é recomendado quando se há dúvida ao pagamento do aluguel, por exemplo, vamos dar um exemplo de aluguel. Contrato de locação. A aluga imóvel para B. B efetua pagamento de aluguel para A em sua conta corrente. A vem a falecer. A quem B vai pagar o aluguel? Ele sabe que B tem um filho. Aí ele vai lá e paga para esse filho. Mas ele não conhece o segundo filho de B, que também é herdeiro. Ou melhor, o exemplo acho que foi trocado. A aluga um imóvel para B. B é locatário, A é locador. A faleceu. B sempre pagou aluguel para A, mas acontece que B conhece o filho de A. Então ele fala, o locador morreu, eu vou pagar para o filho dele. Mas o B não sabe que existe um outro filho. E não sabe também que esse imóvel já foi arrolado numa ação de inventário. E não sabe também que o outro filho é o inventariante. Então, não sabe também que ele deveria pagar em juízo esse aluguel. Logo, B efetua pagamento diretamente para o filho de A que faleceu. Esse B pode pagar 2 vezes, porque não é o filho de B não é isolado credor. Eu tenho que pagar para o espólio. Então, ele está pagando mal, ele vai ter que pagar 2 vezes. Agora, se ele tem um filho e o B desconfia que ele possa ter outro, ou esteja inseguro para pagar esse um, o que o B faz? Faz um consignado. Ajuiza uma ação consignatória de aluguel, mencionando o CPF do falecido e fala: desconheço a quem pagar. O valor que eu quero pagar é de R$1.000 referente ao aluguel de janeiro. Aí no mês seguinte, já faz depósito, né? Na conta judicial. No mês seguinte faz depósito, fevereiro. No outro mês, março. E vai juntando nesse processo até localizar o real credor e, de qualquer maneira, o valor já está depositado em juízo, então já se salvaguarda o seu direito de usufruir do bem locado, por mais que o contrato seja de prazo indeterminado, porém, o seu pagamento, a sua prestação está sendo efetuada mensalmente dentro do que manda a lei, e aí, portanto, o B não será despejado. Fechou? Falamos de obrigação. Lembrando que, obrigação não, de adimplemento da obrigação. Lembrando que, vamos fechar daqui a pouco o adimplemento de obrigação com outras situações, tá? Mas lembrando que adimplemento é pagamento. Quando se paga um contrato, o contrato se extingue, tá? O contrato se extingue com o pagamento, se extingue com o adimplemento. O inadimplemento não extingue relação contratual. O inadimplemento gera uma ação executiva. Fechou? Então, valeu. Essa aula já é a aula 9. Então, acompanhe aqui. Vamos passar para a aula 10 para finalizar adimplemento, iniciar e finalizar inadimplemento. Beleza? Valeu, grande abraço e até a próxima.